Bom dia, graça e paz. João 8:32 está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade que é essa? A verdade é quando você reconhece que está em pecado, reconhece que só Cristo salva, só Cristo liberta do seu pecado, e você acaba descobrindo essa verdade que eu descobri pela misericórdia do Senhor. Quando me converti, eu estava tendo uma vida de muitos pecados, muito pecado mesmo, não era fácil. E eu clamava, eu usava muita lança-perfume. Pensa num cara nóia, velho. Tanto é que eu usava uns lança lá com os caras e falava: mano, nós tá numa nóia. E os caras ficavam bravos comigo. Eu falava: nós não tá na nóia mesmo. E os caras: ei, nóia, mano, já viu roubando roupa de varal e pá, não sei o que. Eu falava: meu, eu não sei no ando 24 horas, que você vai saber. Mas era pra irritar. Mas aquilo ali fui vendo que era umas coisas que não levava a nada. Eu falava: mano, por que se eu nunca fui de usar droga na minha adolescência, porque agora depois com 22 anos, 23, começar com essas palhaçadas? Aí eu ia pra igreja, comecei a ir pra igreja com a minha ex-esposa. Comecei a ir pra igreja e tal, mas era aquele simpatizante, cantava funk, falava tudo quanto é groselha. Não posso falar mal de funkeiro, pelo contrário, tem que orar pela vida deles, para que eles também conhecem a verdade que liberta, que é Cristo Jesus. Porque em João 8:32 também está escrito, né? 8:36: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, hoje eu sou um cara livre. Hoje eu não me prendo à bebida. Minha alegria, minha felicidade não está em balada, não está em bebida. Ela está em buscar o Senhor. Me alegrei quando dissemos: vamos à casa do Senhor. Então, aí eu conheci essa liberdade, tô conhecendo a Jesus. Para mim tá sendo tudo maravilhoso, essa experiência. E realmente ele transforma. O meu prazer é estar na casa do Senhor, é falar do Senhor. E como que eu consegui? Pô, mas você bafurava lança, você cantava funk e tal, você saía com um monte de mulher, agora tá aí pagando de santo. Não é pagando de santo, é porque eu pensava assim, eu lia, na minha adolescência eu lia muita história em quadrinho. E aí eu pensei: pô, se eu leio tanta história em quadrinho, por que a gente não lê a Bíblia? Aí dava sono. Falei: é muito estranho, cara, você querer ler a Bíblia e dar sono, e quando você lê uma história em quadrinho, você, nossa, pá, fica, né? É muito estranho mesmo. E então aí eu falei: não, tem algo errado. Não sei se é o inimigo que não quer deixar você ler, mas eu vou ler. E como todo mundo dizia que a gente estava vivendo o Apocalipse, eu decidi começar por Apocalipse. Confesso que eu não entendi nada. Eu entendia pouca coisa. Então eu vi aquilo lá, que tal, queria ter o dragão com 7 cabeças, 10 chifres e tal. E eu, né, que coisa aterrorizante. E achava muito estranho. Eu falava: mas isso parece ficção, cara, e tal. Porque eu não tinha sabedoria
não tinha conhecimento, então, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, trabalhava na pizzaria do meu irmão uma senhora que ela era cristã, da igreja adventista, independente da placa. E eu contei pra ela que eu li Apocalipse, e eu falei, poxa, mas eu falei, o negócio é tenso, né? Aquilo ali eu fiquei meio atemorizado, porque algumas partes realmente dá pra entender, mas não é um livro comum. É um livro que tem que ser desvendado. Não é, se fosse um livro comum, ele, na época cristã, no começo do cristianismo, ele seria, sei lá, destruído, né? Então, ele é feito com o quê? Ele é feito por parábolas, metáforas, né? E aí o que acontece? Ela falou, não, eu vou te dar um DVD e vai explicar direitinho o que que é. Então eu falei, oh, beleza. E ela me deu também uma Bíblia, muito obrigado. Deus abençoe mais e mais a vida dela. E eu assisti e eu entendi realmente o que que era o Apocalipse, o que queria dizer aquelas coisas todas, né? Que chifre é rei ou reino, mar significa gente, né? O povo, o mar de gente, o mar de pessoas. Então aquilo foi se encaixando as coisas. Eu falei, agora eu tô entendendo. E eu criei naquilo que tava ali na videoaula, que tava na Bíblia. Aí eu comecei a entender. E confesso que continuei ainda muito tempo para me libertar realmente. Ainda tô nesse processo de libertação. Mas eu conheci a verdade, e eu criei que Jesus transforma, que Jesus liberta, que Jesus realmente nos ama de verdade, porque quando a gente está no mundo e as pessoas falam, Jesus te ama, você, amém? Obrigado, eu sei que Ele me ama, mas a gente não entende o real significado. Mas quando a gente se aprofunda em conhecê-lo, a gente acaba entendendo o que é esse amor que Ele sente por nós, que Ele deu a vida por nós, que Ele realmente veio, né? O verbo se fez carne, tá em João 1:1. No início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo estava com Deus, isso? Algo que preciso aprender, gente. Calma. Eu já sei algumas coisinhas, glória a Deus. Então, o que acontece? Eu fui me afastando aos poucos do mundo. Fui estudando, lendo a Bíblia, vendo as maravilhas que Jesus fazia, sem medo, muitas coisas assim, né? Ele chegava na frente dos fariseus e tal, e falava, né? Igual João Batista falava para Herodes, né? Raça de víboras, arrependei-vos, e aquilo foi penetrando como uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, né? Porque eu já ia para a igreja antes, mas era aquele simpatizante da palavra. Mas acredito que Deus já tinha um chamado na minha vida. Tanto que na época das loucuras, quando eu comecei a ler a Bíblia, o Apocalipse, eu ainda usava droga, né? E me prostituía, fazia tudo quanto é coisa que não agrada ao Senhor. E uma certa vez eu, no posto de gasolina, eu tava, mano, muito louco mesmo, cara. Muito louco de tudo e eu tava com um irmão ali também, que hoje acredito que Deus transformou a vida dele também. E tava nós dois naquela loucura, né? Eu me lembro que nesse dia eu tava doido pra baforar um lancinha lá. Nóia do caramba.
Aí, ex-nóia, graças a Deus. Aí eu peguei e, né, eu falando pra ele, caramba, eu quero um lance. E pai, tinha acabado aquele dia no posto. E eu me lembro que tinha uma galerinha assim, juntando um dinheiro pra comprar farinha pra eles cheirar. E eu já tinha bafurado umas 2 vezes e tal. E morriam muitas pessoas por causa dessa mistura de lança-perfume e farinha. Porque o lança-perfume, ele dá um sono quando você bafora muito, que você inverna. Eu lembro que eu baforava até 6 horas da manhã, era 2 horas da manhã até as 6. Então, o que acontece? Aí, eu falei, mano, eu vou pegar uma farinha, porque não tem lança, então, quer saber, eu vou com esses caras, mas morria muita gente naquela época, por causa dessa mistura. Então, um dá sono de invernar, o outro desperta, então você via os caras tudo assim, ó, pai. E aí eu falei, quer saber? Eu vou entrar nessa vaquinha. Cara, quando eu dei um passo, parece que Deus enviou um anjo ali, cara. Eu senti algo me parar assim, ó. Não vai. E eu parei, eu brequei, eu senti mesmo, eu contei isso para um brother que tava conhecendo a palavra também, ele tava lá loucão. E então eu e ele começamos a falar e tal, e eu falei, meu, fui fazer isso aqui e tal, e ele já tava cheiradão, e ele, não gosto de lança não, e tal, porque realmente matava, não sei, foi pela misericórdia do Senhor que eu não morri mesmo, viu? Aí então, começamos a falar das coisas, né, da Bíblia ali e tal, e meu irmão viu, deu um tapa na minha cabeça. Falou, sai daí, maluco, você tá tirando, você tá muito louco aí falando das coisas de Deus, você tá tirando e papapá. E eu falei, ixi, mano, vai curtir pra lá, mano. E, meu, e o cara tava me convidando pra ir pra igreja dele lá e tal, que ele falou, eu vou pra igreja também e tal. E eu falei que ia também, eu realmente estava indo, mas nós éramos naquela época simpatizantes. Creio que hoje ele também está transformado, porque uma hora a gente tem que tomar vergonha na cara. Então eu fazia muitas coisas que não agradavam a Deus, e uma hora eu fui, aquela palavra foi penetrando no meu coração, e eu orava no meu quarto, que eu lembro, veio a separação da minha esposa tal, então eu sofri muito na época, eu fiquei uns 3 meses mal mesmo tal, quem me conhece sabe. Então eu falei, você quer saber, eu vou zoar mesmo agora, eu vou catar tudo quanto é mulher e tal. E aí, só Jesus pra querer essas curvas de rio, cara. Aí, beleza e tal. E eu fui, tipo, quando eu desenrolava uma mina gatinha, eu falava, pô, eu vou ficar com essa mina aqui. Mas a mesma coisa que eu zoava, as minas também, as minas tava nem aí. E não era, a minha felicidade não ia encontrar em namorada, não ia encontrar nada disso, em bebida, em zoeira, só em Jesus mesmo, cara. E aí eu falei, no outro dia eu falei para um amigo meu que bagunçava muito junto comigo, o Fábio e tal, falava de Deus pra ele, que, meu, esses bagulho não existe não, tal. Eu falei, por que as pessoas vendem alma pro capeta, fica famoso o mundo inteiro e tal. Ele, onde que vende então que eu vou vender a minha? Eu falei, rapaz, você não sabe o que você tá falando. E beleza. Aí eu falei, mano, eu vou parar com essas fitas aí, tal. Ele arrumou outro trampo, a gente acabamos indo pra um lado, eu pro outro. E hoje, graças a Deus, pela misericórdia, tô na igreja, deixei passar batido muitos batismos. E um dia eu tava ouvindo a rádio, pastor João Ribe Palharim, e ele dizia assim, tem muita gente que está 5, 10 anos na igreja e não se batiza, porque está tentando primeiro santificar para poder depois se batizar. Mas eu vou te falar uma coisa, se você não se batizar, você nunca vai largar essa sua vida de pecado, porque quem te ajuda a se libertar dessas coisas é Jesus. Então não deixa para depois não, e tal, vem e se batiza. E eu, faltando uns 3 meses para me batizar lá na minha igreja, e já ia ser muito próximo
O da Paz e Vida, eu acabei indo na Paz e Vida, né? Eu falei, Deus é um só, né? Que mude a placa. Até tinha comentado com o meu pastor quando eu vi ele e tal. Aí ele falou, você deu uma escapada aí, pô, mas tá bom, vai. Queria batizar você lá, mas não tem problema não. Aí, beleza, aceitei a Jesus, tal, continuei um pouco de bagunça, tal, mas eu orava muito dizendo, Senhor, eu sei que se eu continuar nessa vida, eu vou perder a salvação. E eu não quero ir pro inferno. Meu, você tem noção do que é você queimar no inferno eternamente? Deus que me livre, Deus que me perdoe. Até hoje eu oro para que eu não me desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas que eu continue firme na rocha. E aí eu fui conhecendo e estou conhecendo a verdade que liberta, que é Jesus, irmão. Não tem outra liberdade melhor, não tem coisa melhor do que buscar o Senhor, orar, tá sempre ali. Não tem, vou falar pra você, não tem lugar melhor que eu me sinta do que na igreja. Aí tem muito cara que sabe que eu sou meio doidão assim, tal. O pessoal da igreja, alguns ficam até bravos porque eu imito o pessoal da minha igreja, tudo lá. Imito o pastor, imito o presbítero, o diácono. Então Deus deu esse dom de imitação, de ficar, né? Mas tem que imitar com sabedoria, sem esculacho, para não sentar na roda dos escarnecedores, né? Então, a gente brinca tudo. E ali realmente na minha igreja, Assembleia Brasileira dos Filhos de Deus, é minha família. Amo muito o pessoal de lá, me sinto muito bem quando estou no meio daquele povo, me sinto em casa. E hoje eu sou liberto e eu conheço a Jesus hoje. E aí o pessoal fala, pô, mas você agora quer pagar de santo aí, cantava funk, tal. O pessoal olha muito os meus erros, minhas falhas. A gente tem que andar sempre vigiando e orando, né, como fala, né? Porque a pessoa, assim, não. Mas só que em 1 Coríntios 1:27, né, tá escrito lá, porque Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, e usa aquelas que não são para confundir as que são, para que ninguém se vanglorie, né? Por aí, tô aprendendo. Então eu entendi que ele usa mesmo os doidos, mesmo do mundão, pra usar no reino. Então eu cantava funk, eu tinha minhas músicas lá, só pela misericórdia do Senhor mesmo, para me tirar desse lamaçal de pecado, né? Então hoje canto para Cristo, canto com um amigo meu que ele não é convertido ainda, mas creio que no tempo certo, no tempo de Deus, Eclesiastes 3:1 fala isso, há tempo para todas as coisas. Então creio que no momento certo Cristo vai usá-lo também com muita sabedoria para a honra e glória do Pai. Então a gente tem um novo CD que chama Renovação Mental, porque realmente Cristo renovou a minha mente, realmente Cristo liberta, Cristo transforma, me tirou da droga, me tirou da depressão. Engraçado que quando eu terminei com a minha ex-mulher, eu orava, eu pensava em me matar, cara. Ela, né, me deixou, então eu sentia uma paixão muito grande por ela. Não vou dizer nem amor, né, porque a gente, por muita falta de sabedoria, fazia muita besteira, brigava por nada, né? Então Satanás bagunçou realmente a minha vida sentimental, mas eu conheci a verdade, graças a Deus. Então, cara, eu via vulto, cara. Eu via muitos vultos na minha casa, mas eu encarava porque eu conhecia um pouquinho assim. Eu escutava a palavra de Deus e eu sabia que eu não mexendo com espiritismo, não mexendo com coisas que invoquem outros espíritos, macumba, coisas do tipo. Eu sabia que ele não poderia me tocar realmente como num filme de terror que a pessoa fica possessa, né? Eu falei, não, peraí.
Então quando eu via aquelas coisas e eu não tinha muita sabedoria, eu mostrava o dedo do meio, eu falava aqui pra você, ó, eu não tenho medo de você, você não pode me tocar, sendo que ele já tinha bagunçado com a minha vida, mas tudo bem. Cristo restituiu, hoje eu sirvo ao Senhor, com todas as minhas falhas, mas vou aprendendo, né? A palavra do Senhor diz que somos como vaso na mão do oleiro, né? Em Jeremias 18, do capítulo 1 ao 6, se eu não me engano, quem puder ler, pode ler, que é bênção. Então ele está transformando, eu vou aos pouquinhos, tal, me libertando dos pecados, me libertando das coisas do mundo, e aos pouquinhos a gente vai se libertando e vai pregando pro pessoal que não conhece ainda a palavra do Senhor, que cura, liberta e salva. E um recadinho: Jesus te ama, eu também, quero ver você também adorando ao Senhor. Eu fico muito feliz, me regozijo muito quando eu vejo pessoas como meu amigo Juliano, como o meu amigo Zé lá do centro, que através do meu testemunho de vida, o Zé que sempre chega, eu acredito que Deus tem uma obra na vida dele, que sempre ele chega em mim, pô, dá uma palavra aí e tal, eu falo, o que você quer ouvir, irmão? Tal, aí vou lá, o Espírito Santo me dá uma palavra, eu vou lá, falo, e ele fica perguntando um monte de coisa. Eu acho muito bacana isso, o pouco de sabedoria que eu tenho com Deus, passar para outras pessoas. Eu explico, ó, eu era assim, assim, assado, Jesus liberta, tal, pode confiar, vai indo. Ah, mas às vezes eu vou pra balada. Eu falei, não importa, continua indo pra igreja, que uma hora o Espírito Santo vai te libertar disso. E liberta mesmo, irmão, porque eu já falava as coisas de Deus no mundo, e liberta. E aí quando você vai conhecendo, hoje em dia, eu às vezes assisto uns vídeos meus antigos assim, eu olho e falo, misericórdia, Jesus. Tipo assim, por quê? Porque eu sei que ali eu era incrédulo, tudo era zoeira, eu brinco ainda, mas, né, com um pouquinho mais de sabedoria, não é tão esculachado que nem era antes, né, imitando viadinho, gente, que vergonha. De vez em quando eu imito também, mas não é nem pra imitar, pra falar a verdade, né, imitar não quer dizer que eu sou também, né, mas... É isso, Deus vai usando as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E eu tenho aprendido muitas coisas com muitos pastores que edificam minha vida. Vi o meu amigo também, o Oséias, né, o Mal Treme Terra, o cara dançava axé, né, bombadão, gostosão, assim, que as minas, né, pagavam a madeira. Hoje, pela misericórdia do Senhor, liberto também, filho de pastor, acredito que o pai dele orou muito pela vida dele, hoje ele adora ao Senhor também, ele prega a palavra que eu vi ele pregando, foi maravilhoso o dia da pregação. E, meu, Cristo é maravilhoso, cara. Procure conhecer a Jesus, começa lendo a Bíblia, vai pro Mateus, que eu comecei a ler Gênesis e não entendia muito, mas comece de Mateus pra frente que você vai ver que Jesus é maravilhoso. E ele liberta, transforma. A paz do Senhor, muito obrigado. Muito obrigado não. Vou continuar mais um pouquinho, que eu lembrei do negócio aqui. O engraçado é que a igreja onde eu vou, meu pai católico e tal, não é católico assim de falar, né? Ele passava de frente a essa igreja, eu era criança, e eu lembro que ele passava e ele tinha aquela gritaria, ô glória, tal, aleluia. E ele passava de carro e tirava uma onda, falava, ei, vai, dá licença, esses crentes aí e tal, né? E eu ficava quieto, eu não gostava assim, né? Mas, e a esposa dele, a Lúcia, né? Ele pegava e falava assim, ô, não tira um barato não. Aqui eles fazem um barulho, Deus não é surdo, tal. E aí, ela falava, não, mas eles têm um jeito deles de adorar a Deus, você tem que respeitar. Você quer respeito, você dê respeito. E hoje ela vai para a igreja católica lá, tal, faz a obra também, né? A gente temos nossas diferenças, mas independente, Jesus ama a todos, independente da placa da igreja. Tipo, né? E olha que engraçado, né, cara? E essa igreja que ele tanto tirava uma onda é a igreja que hoje eu congrego pela misericórdia do Senhor. E um dia eu creio que ele vai visitar, que ele falou, o dia que você for visitar a católica, eu vou lá na sua também. E eu fui lá
na igreja católica com meu pai. E ele tá me devendo uma visitinha lá. E eu vou cobrar, viu, pai? E eu creio que você vai lá e Deus vai falar grandemente com o senhor. Eu oro muito pela vida do meu pai, dos meus irmãos, de todos. Pelos meus irmãos da igreja também, meu irmão Alex, que fica tirando um barato de mim do caramba, tira incrédulo, tira um barato, me chama de coisas que machuca realmente, mas eu oro muito pela vida dele, que um dia Cristo vai libertar ele. Aos nossos olhos parece impossível, mas para Deus nada é impossível. E assim, eu agradeço, nunca perca a fé, irmão. Ore pelos seus parentes, ora pelos aqueles que te perseguem, que Jesus que ensinou isso. Então, eu agradeço aqui a atenção de vocês e é isso. Jesus transforma, liberta. Jesus é maravilhoso. Eu glorifico muito o nome dele. Obrigado, Jesus, por ter olhado para mim ainda quando eu era um pecador tremendo. Não que eu não seja, sou ainda pecador. Tenho muito que aprender ainda. Mas o que importa é que eu estou prosseguindo na fé e aprendendo. A paz do Senhor a todos. Fica com essa mensagem aí para refletir. E vamos que vamos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Paz do Senhor. Ó, esse aí é meu testemunho, moleque, ó. O Senhor me encontrou no lamaçal do pecado, na escuridão. Resgatou minha vida e mostrou a salvação. No caminho da luz sei que vou prosperar. Jesus é o meu guia, eu vou perseverar. Com ele na minha vida, minha história mudou. Tenho vida abundante com o meu Senhor. A ele toda a glória, honra e louvor. Funkeiro convertido a servo do Senhor. Me encontrou no lamaçal do pecado, na escuridão. Resgatou minha vida e mostrou a salvação. No caminho da luz sei que vou prosperar. Jesus é o meu guia, eu vou perseverar. Com ele na minha vida, minha história mudou. Tenho vida abundante com o meu Senhor. A ele toda a glória, honra e louvor. Funkeiro convertido a servo do Senhor. Deus de amor, viva o Senhor, meu Salvador. Senhor, Deus de amor, viva o Senhor, meu Salvador. Lamaçal do pecado, na escuridão. Resgatou minha vida e mostrou a salvação. No caminho da luz sei que vou prosperar. Jesus é o meu guia, eu vou perseverar. Com ele na minha vida, minha história mudou. Tenho vida abundante com o meu Senhor. A ele toda a glória, honra e louvor. Funkeiro convertido a servo do Senhor. Essa é a Letícia Micaela, canta muito. Levita do Senhor. Glória a Deus.